E aí, galera assustada? Senhora Morte vem trazendo para vocês um vídeo cheio de magia. Hoje eu vou falar sobre Speculum, a magia dos espelhos. A pergunta da rainha das feiticeiras a seu espelho mágico, no antigo conto de fadas Branca de Neve, é um eco de práticas tão velhas quanto o próprio tempo. No passado, bruxas e feiticeiros usavam espelhos para prever e manipular eventos futuros por meio de magia. Não de ilusão, mas da magia genuína, a verdadeira manipulação da natureza e dos acontecimentos. Pois, como muitos dos instrumentos de magia, o espelho é um objeto inspirado na natureza. Os primeiros espelhos eram os lagos. Num dia tranquilo, quando as águas não formavam ondas, podia-se observar um reflexo bastante detalhado. Na tentativa de obter esse fenômeno, poliam-se pedras e metais, até que, por fim, produziu-se o vidro, que, quando revestido em um dos lados com uma fina camada de prata, produzia uma superfície reflexiva perfeita. Um lago perfeitamente cristalino e congelado, pronto para ser usado quando desejado. Os espelhos, bem como as superfícies reflexivas, há muito dominam nossa imaginação, pois eles nos permitem ver coisas que não poderíamos ver sem sua ajuda. Não apenas as coisas físicas, mas também coisas mais elevadas, como as memórias de vidas passadas, visões do futuro ou de eventos ocorrendo simultaneamente em outros locais. A magia com espelhos provavelmente teve seu apogeu durante a Grécia clássica e em Roma. Espelhos polidos de bronze eram utilizados em rituais de magia. A maioria desses espelhos eram ovais, pequenos e podiam ser usados com as mãos. Uma antiga técnica para induzir clarividência é refletir a luz de uma fogueira na lâmina brilhante de uma espada ou faca. O reflexo assim apanhado causava visões a quem nela se concentrava. Esta é apenas mais uma forma de magia com espelhos metálicos, uma dentre inúmeras que existem. E foi após tomar conhecimento dessas práticas antigas e motivado por um forte sentimento de vingança que Steven Zellner, um morador da Pensilvânia de 55 anos, usou um antiquíssimo espelho de 1,5 metro de altura, com belos ornamentos em sua moldura, para praticar um ritual medieval pouco conhecido chamado Speculum, ou magia de espelho. Esse homem usava o dito espelho como instrumento de magia negra. Primeiro ele realizou um antigo ritual de encantamento e recitou uma longa fórmula de conjuração, convidando o mundo espiritual para ajudá-lo a manipular o futuro. Feito o encantamento, ele então direcionava o olhar para o espelho, usando-o quase da mesma forma que se usa uma bola de cristal como ponto de concentração. A primeira vez que o homem usou o espelho, viu muito pouco, apenas uma tênue movimentação de formas borradas ou pequenas imagens rápidas que não significavam nada para ele. Porém, após intensa concentração feita diante do espelho, dia após dia, semana após semana, mais controle Steven ganhava e, em consequência, mais ele conseguia ver. Por fim, após realizar esse ritual Speculum obsessivamente por muitos meses, Steven chegou ao ponto em que bastava declarar o que queria ver para que a imagem desejada aparecesse. Finalmente, depois de ter concluído o ritual, ele conseguia de fato sintonizar o futuro sempre que quisesse. O homem podia ver e predizer o futuro. Mas, como diz o ditado,
o poder nos escraviza. E em pouco tempo ele decidiu tirar proveito desse poder oculto. Dando um passo adiante, ele passou a projetar pessoas no espelho. Invariavelmente, eram pessoas das quais Steven não gostava e que ele selecionava para se vingar ou punir. Escolhia uma vítima cuja imagem surgiria no espelho. O indivíduo que não suspeitava de nada era visto em alguma situação futura real. Então, tendo a vítima literalmente diante dos seus olhos, o homem decretaria pela sua vontade que o infortúnio recaísse sobre aquela pessoa. Por exemplo, ele via seu desafeto no alto de um lance de escadas. Nessa situação, se ele quisesse fazê-la cair das escadas e quebrar um braço, bastava que ele desejasse tal acontecimento. Ao executar esse tipo de magia, o homem de fato enxergava a concretização da sua justiça rancorosa no espelho, exatamente como ele planejava. Mas havia um porém. Esses atos maléficos não aconteciam pelo simples poder da vontade de Steven. Eles seriam realizados por espíritos inumanos que ele comandava como parte do ritual. Para fazer a vítima cair das escadas, o espírito inumano iria momentaneamente desorientar a pessoa, podendo inclusive dar um empurrão psicocinético na vítima. No entanto, em algum momento, Steve cometeu um erro e a magia começou a dar errado. Provavelmente, ele negligenciou a parte do ritual em que tinha de prestar honras a Satã. E, em consequência, o mal que ele pretendia infligir aos outros começou a recair sobre ele. Os espíritos que ele havia liberado para atormentar os seus inimigos tinham, em vez disso, infestado a casa dele, passando a persegui-lo. Ouviam-se passos e respirações pesadas na casa onde só ele morava. Portas se abriam e se fechavam sozinhas. Objetos levitavam ou eram arremessados pelo cômodo por mãos invisíveis. Barulhos sobrenaturais o acordavam no meio da noite. Em suma, uma presença invisível perambulava pelo local e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Depois de uma semana, ele estava tão aterrorizado que telefonou para um padre católico implorando que ele enviasse um demonologista à casa dele. Foi quando esse padre, amigo do casal Warren, pediu que eles investigassem o caso. Quando eles chegaram na casa de Steve, tudo estava uma balbúrdia. Ed então decidiu que o melhor a fazer era reverter o ritual que o homem havia realizado. E apesar de estarem correndo considerável risco, Ed o fez. E isso colocou um fim imediato na atividade e também anulou qualquer malefício futuro que o homem tivesse projetado. Porque o ritual reverso obrigava o espírito demoníaco a realizar o malefício pela sua própria conta e responsabilidade, ou então fazer cessar totalmente a opressão. Quando naquela tarde terminaram o trabalho, Steven quis saber se o casal Warren poderia levar o espelho de conjuração com eles. Pedido que foi aceito de imediato, pois dessa forma teriam certeza que não precisariam voltar ao caso pela segunda vez. Hoje o espelho encontra-se muito bem guardado no Museu do Oculto dos Warren, pois trata-se de um objeto profano que ilustra de maneira clara a sabedoria maligna do espírito demoníaco que o habita. Isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.